A nova Selic foi anunciada, ela é um terror para o Brasil, infelizmente a gente está nessa situação, mas alguns investimentos de renda fixa podem se valorizar com a subida da Selic. Quanto é que será que rende o seu dinheirinho nos principais investimentos de renda fixa no Brasil, hein? E o que será da Selic nas próximas reuniões do Copom? O Brasil está numa colocação bem alta no ranking dos maiores juros reais do mundo. No ranking da inflação de alimentos, aí que a nossa posição é também deplorável. O governo consegue uma arrecadação recorde, adivinha com o quê? Com a taxa das brusinhas em 2024. O governo brasileiro continua com a história de criar sua própria inteligência artificial, só que, mais uma vez, está ficando claro que os nossos políticos não fazem a menor ideia do que estão falando. DeepSeek demonstra uma taxa de precisão baixíssima ao fornecer notícias e informações. Você fica sabendo de tudo isso no seu Jornal do Investidor. Boa noite! Se você viu o nosso Jornal do Investidor de ontem, você já sabe que a Selic aumentou 1 ponto percentual, chegando aos 13,25%. O que você talvez não saiba é que já está virtualmente garantida mais uma alta de 1 ponto percentual para a próxima reunião do Copom em março. Já de maio para frente, meu amigo, vai depender da chuva ou dos dados que virão. Vai que de repente o governo se compromete a gastar com sabedoria, né, Bruno? Nossa senhora. Vai que você acredita nessas coisas ainda? Vai que o governo decida parar de causar inflação. Parar de gastar mais do que... Sonhar não custa nada, cara amigo. E aí os rumos da Selic realmente podem mudar. Seguindo uma filosofia de fazer uma limonada com os limões, que a economia dá pra gente, aqui tá uma tabela para você saber quanto rende R$1.000 durante um ano no patamar em que a Selic tá, nos próximos investimentos, aliás, nos principais investimentos de renda fixa. Na poupança você ganharia R$71. No Tesouro Selic já sobe para R$124. Em um CDB de 102% do CDI, um pouquinho mais, 127. Já em uma LCI ou LCA de 96% do CDI, os rendimentos seriam de R$145. E falando em investimentos, no primeiro comentário tem um link para você nos ajudar a te ajudar. Se você quiser ajuda para investir, é só você preencher os seus dados que a gente entra em contato com você. Combinado? Mas no comunicado do Banco Central deu para ver como que ele está preocupado com a trajetória da dívida. Ao anunciar o aumento dos juros, o Bacen mencionou o ambiente externo desafiador, gerado principalmente pela política econômica dos States. Já no cenário doméstico, o Copom disse estar preocupado com o mercado de trabalho aquecido e com as expectativas de inflação desancoradas. No Boletim Focus dessa semana, a projeção foi de 5,5% de inflação para esse ano. E pela primeira vez, o Copom mencionou que a trajetória da dívida pública impacta os ativos financeiros, as expectativas para a economia e para a própria política monetária. E disse o Banco Central que está acompanhando bem de perto, com atenção, a situação das contas públicas. E nesse comunicado do Copom teve até coisas que não dá para a gente entender direito e que está deixando o mercado preocupado. Olha, o comitê disse que Bruno, traduz isso para mim, por favor, que eu não consegui entender. Vou anotar, deixa eu pegar o caderno. Vai lá. Um cenário menos inflacionário decorrente de choques sobre o comércio internacional. Peraí. Pode provocar a queda da inflação, tem esse complemento aí. O problema da declaração é que ela está dizendo justamente o contrário do que todo mundo está vendo, né? As políticas tarifárias do Trump podem ser inflacionárias. Então pode ser que o Banco Central tenha uma visão além do alcance, que está vendo coisas que ninguém mais vê. Ou eles se expressaram mal simplesmente aqui no comunicado, né? Bom, qualquer que seja o caso, não vamos nos esquecer de que o Brasil, após a última alta da Selic, conseguiu a façanha de ter o segundo maior juro real do mundo. A gente só ganha as coisas ao contrário. Pois é. Só para você saber, o juro real é a taxa de juros da economia menos a inflação. E o nosso está em 9,18%, só atrás da Argentina, que está quase ali, 9,36%. A gente acabou de passar a Rússia, ó, que agora caiu para a terceira posição, que está em guerra, mas mesmo assim tem juros reais menores que o nosso, né? 8,91%. Bom, isso tudo considerando a inflação oficial, né? Muita gente comenta, você acha, Bruno, que na hora de passar lá no caixa está o mesmo valor? A inflação do governo é a que você sente no caixa? Tá difícil o supermercado, viu? A gente vai falar daqui a pouco do preço dos alimentos
especificamente. E a gente falou também numa edição do Jornal do Investidor sobre a crise de confiabilidade ou de confiança do IBGE. Se a gente achar, a gente vai pôr aqui, se a gente lembrar também. Conta pra mim o que você acha do fato da gente compartilhar o top 3 com um país que está numa crise complicadíssima e outro que está em guerra, sofrendo fortes sanções econômicas. Como diria o motorista distraído, né, Bruno? Motorista distraído. A que ponto chegamos? Nossa. E falando sobre estar entre os piores, a gente está também no top 4 de outro ranking infame, o de maior inflação de alimentos na América Latina. A nossa inflação dos alimentos em 2024 foi de 7,69%. A gente ficou atrás, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Argentina, Venezuela e Bolívia. Nossa. E olha que a gente é um dos maiores produtores de alimento do planeta. Né? Perfeitamente. Exatamente. Estamos de parabéns. Hein? Parabéns aos envolvidos, que são esses 3 aí países que a gente acabou de falar. São países que se enfiaram em crises econômicas horrorosas. Já México, Chile e Colômbia estão bem na fita, estão bem abaixo nesse ranking aí, o que é bom para eles e inveja nossa. Os nossos números de inflação, claro, incomodam quem? O Lula. Até porque os mais afetados são os mais pobres. E é também a popularidade do governo. Mas ele prefere dizer que a alta dos preços do dólar não é por conta do governo, de jeito nenhum, é por causa da alta do dólar e até dos gananciosos produtores rurais. O Bruno me fez ver esse vídeo, eu vou fazer você ver hoje. Desculpa. Eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. Se bem que desculpa por desculpa, tem gente que ainda continua culpando o presidente antigo do Banco Central, o Campos Neto, né? Pela alta da Selic de ontem. O homem nem tá lá mais, né? Na cadeira de presidente. A orelha dele tá BC. vermelha. Coitado. Pelo contrário, né, a decisão foi tomada por muitos diretores do BC que fazem parte do Copom, que foram indicados pelo próprio governo. Olha aí na tela, que linda a declaração do Lindinho. Como diz o ditado, né, Bruno? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Diz o Lula que quer dialogar com produtores e comerciantes para encontrar soluções. Como se o problema fossem eles, né, e não o endividamento do governo. E para surpresa de nenhuma pessoa que acompanha o Jornal do Investidor aqui do Dinheiro com Você, se você não percebeu, essa é a dica e a deixa aqui para você se inscrever, que o Bruno coloca aqui um efeito para você se inscrever. Chablau. Chablau. O Banco Central mais uma vez fez um leilão de dólares no valor de 2 bilhões. Esse foi aquele tal leilão de linha, sabe? Que é quando a venda é feita com um compromisso de recompra. No caso desse leilão, a recompra vai ser feita dia 5 de janeiro de 2026. Essa foi a segunda intervenção do Banco Central com o Galípolo no comando. A primeira foi no dia 20 de janeiro com outro leilão de 2 bi de dólares. Não entendo isso aí não. Ele vende mais barato o dólar? A ideia é ele injetar e tirar dólar da economia e influenciar no preço. O regime de câmbio nosso é flutuante, mas não é muito, entendeu? É o regime flutuante sujo, que é chamado. Influenciar a oferta e demanda e assim você controla o valor do dólar. Que coisa, hein? Aqui também você tem insights econômicos. Não siga para mais dicas. E eu nem te conto tanto que a taxa das brusinhas está valendo a pena para o governo. Em primeiro lugar, as compras internacionais feitas por brasileiros caíram 11% em 2024. Ou seja, olha só a história, Bruno, que lindo isso. Ó. O governo ganhou pontos com a indústria nacional, né, com o comércio nacional. Segundo, o governo arrecadou 40% a mais em impostos sobre essa compra. E essa arrecadação chegou a quase 2 bilhões de reais, o maior valor da história, novamente, senhoras e senhores. E olha que coisa, ó, o bolso do Estado fica mais gordo e o carrinho das pessoas fica mais magro. E é justamente quem mais precisa de produto barato, né? O rico vai para Miami, né? Inclusive tem cota de isenção de $1.000 quando pega, senão ele passa direto, não paga nada mesmo, traz $5.000, vai no pelo. Ou ele vai lá e se ele quiser comprar na AliExpress, ele paga a taxa e dane-se, não tá nem aí. O pobre que fica mais pobre, adivinha por culpa de quem? Como sempre,
por causa dos governos. Parabéns aos envolvidos. Quem sair perdendo sempre? O cidadão de bem, é claro. E por essa você não esperava. O DeepSeek atingiu uma precisão de apenas 17%, o que o deixa atrás do ChatGPT e o do Gemini. É tão legal falar de Gemini. Essa baixa precisão foi constatada especificamente na tarefa de fornecer notícias e informações. Quem fez a auditoria foi a NewsGuard, ou NewsGuard, né? Que é uma ferramenta de jornalismo e tecnologia que avalia a credibilidade de sites de notícia. O DeepSeek repetiu afirmações falsas 30% das vezes e deu o popular migué, né? Respostas vagas ou inúteis 53% das vezes diante de solicitações relacionadas a notícias, resultando em uma taxa de reprovação de 83%. Pra você ter uma referência, os concorrentes têm uma taxa média de falha de 62%. Mas ele consegue fazer pesquisa na internet aberta ou é só naquela intranet da China? Ou também a data, eu não sei dizer nesse momento se ela está fazendo busca com informações que estão na internet até agora, 2025. Acho até que não. Escreve aí se você já testou isso. Essa parte eu ainda não testei. Mas o que é fato, né, que isso acabou colocando em dúvidas a tecnologia da DeepSeek, que foi anunciada como tendo um desempenho superior ao ChatGPT por uma fração do custo. A startup chinesa não comentou o assunto. E se você está boiando, está mais por fora que cotovelo de caminhoneiro, a gente falou desse assunto aí da DeepSeek nesse vídeo que está aqui em cima para você assistir. Última vez que nós põe, né, Bruno? Na próxima você se inscreve aí que você recebe a atualização automaticamente. Não vai perder, né? Lembra daquela história do Lula do Brasil criar a própria inteligência artificial? Você acredita que essa conversa não morreu? Ela ainda está rolando? A diferença é que agora a gente tem de onde copiar, que é de código aberto. Verdade. Copia do amiguinho. E agora ela está ganhando contornos absurdos. Sabe a Luciana Santos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação? Então ela falou assim, ó, nossa, hoje tá difícil aqui. Ela falou assim, a gente quer desenvolver os nossos próprios modelos, mas é óbvio que a gente bebe na fonte daquilo que é mais avançado, até pra gente ter uma agilidade no desenvolvimento. Ela falou de um jeito diferente, né? A gente falou em copiar, ela falou em beber na fonte. Bom, até aí tudo beleza, né, cara? Só que ela falou um negócio assim, ó, a DeepSeek conseguiu com menos recursos ter a mesma resposta que o ChatGPT. A gente viu aqui que não é bem assim, né? Pelo menos em alguns contextos. Isso reforça a viabilidade do que planejamos. Você tá entendendo o que ela tá falando? Já vi que o negócio começou ruim. Tem uma percepção que se a China conseguiu, a gente consegue também, é claro, porque a gente tem a mesma capacidade de desenvolver tecnologias que a China. E com menos recursos, né? É isso que ela quis dizer, né? Menos do superar que os States, né? O governo acredita que com as capacidades instaladas por aqui, junto com incentivos, o Brasil vai poder concorrer na área de IA. Olha aí, isso que é prepotência. O Ministério da dona Luciana até divulgou um plano com 23 bilhões de reais em investimentos voltados para IA entre 2024 e 2028. Conta para mim, você acha que o governo é inocente ou é só ignorante mesmo? Desde ontem, a ação da IBM valorizou mais de 13%. O motivo? O anúncio da empresa de que seu lucro por ação ajustado veio acima do esperado no último trimestre de 2024. E além disso, o mercado curtiu a estratégia para a inteligência artificial que a IBM apresentou. Nos últimos 12 meses, as ações da IBM valorizaram 26% e o dividend yield é de quase 3%, só que em doletas, você investe lá fora, né? De acordo com o Investidor 10, se você tivesse investido $1.000 na IBM um ano atrás, hoje você teria 1.225,60 centavos. Já a Meta, ela está prevendo que a sua receita no primeiro TRI vai ficar abaixo das expectativas do mercado. Ou seja, está aí um sinal de que suas apostas em ferramentas caras baseadas em IA estão dando o que fazer para gerar receita com publicidade. A Meta espera uma receita entre 39,5 bilhões e 41,8 bilhões de dólares. Só que a expectativa, né, a estimativa do mercado era de 41,7 bilhões. Isso levanta questões sobre gastos da empresa, que depende muito de anúncios nas redes sociais, que são a sua principal fonte de receita, né? Para cobrir essa parada toda, os custos relacionados à IA e ao metaverso, lembra dele? Ah, existe isso ainda? E olha o metaverso aí, continuando dando dor de cabeça pro Zuck. Será que ele arrependeu de mudar o nome da firma?
É verdade, volta para Facebook. A valorização da Meta nos últimos 12 meses ainda assim foi incrível, ó. Quase 70%, ou seja, $1.000 da empresa um ano atrás, hoje teria transformado para você em $1.740, de acordo com o investidor 10. E aquele comentário bonito, quentinho, caloroso, crocante, caramelizado que você deixa no final do vídeo para provar que você é um inscrito fiel aqui do nosso canal, que você valoriza o nosso trabalho, é esse que o Bruno está pensando nesse momento. Posso ver ele aqui? Comenta aí sugestões para o nome da nova IA brasileira. Sensacional, bom que fica mais variado, não fica aquele tanto de repeteco. Escreve aí, como você acha que deveria chamar a IA brasileira? Eu já sei. Ia ter picanha, ia ter quebra do sigilo de 100 anos. Escreve aí. Ia ter IA. Valeu, tudo de bom. Boa noite.